Existem duas coisas importantes sobre a vida que nós não podemos nunca nos esquecer. E é sobre essas duas coisas que queremos falar nesse vídeo. Vem com a gente porque você vai ser muito abençoado aqui no nosso canal Academia da Vida, nesses 7 minutos com Deus. E é isso mesmo, amados. Hoje aqui um pouquinho rouco, né? Por causa do resfriado, desses dias de temperatura um pouco mais baixa, né? Mas vamos lá. O que importa é que você compreenda coisas importantes, coisas que nos levam ao crescimento, e a tua vida, ela vai melhorar, a tua vida vai avançar, amém? E isso é o que importa, tá? Então vem com a gente. Pois é, amados, o que nós queremos falar hoje sobre... Não são as duas coisas mais importantes, não, mas são duas coisas extremamente importantes, né, ao longo da nossa vida, que nós temos que ter a percepção. E muitas pessoas, até posso me arriscar aqui, dizer a maioria das pessoas não tem essa percepção por distração mesmo. Então vamos lá. Duas coisas que queremos falar sobre a vida que são extremamente importantes. A primeira é que a vida, ela é dinâmica. Sim, a vida, ela é dinâmica. E o que significa isso? Ora, aquilo que é dinâmico não é estático. Aquilo que é dinâmico é aquilo que existe dentro de movimentos. Dinamismo é movimento. Dinamismo é poder transformador. A vida, ela é dinâmica. Tá? E o que significa isso? Significa que ela vai acontecendo desde o nosso nascimento, aliás, desde a nossa concepção, que é antes do nascimento, é claro, né? Você vai percebendo o dinamismo da vida independentemente das nossas vontades. Eu não posso parar o dinamismo da vida. Ela vai acontecer mesmo que eu não faça nada. E aí é que está. O que nós fazemos, decidimos, escolhemos, vai direcionando, vai apontando esse dinamismo para alguma coisa. Porque o dinamismo, ele é inevitável. Se eu decidir ficar parado, os braços cruzados, a minha vida inteira, a vida continuará a ser dinâmica, ainda que eu esteja estático. Ainda que eu esteja aqui parado, não quero saber de nada, a vida continuará sendo dinâmica. Você vai sentir fome, você vai sentir todas as suas necessidades fisiológicas. Você vai envelhecer, mesmo que você fique de braço cruzado, sentado, deitado, seja o que for, você vai envelhecer. Vai haver corrupção da tua saúde. E esse é o dinamismo da vida. As coisas à tua volta vão sendo transformadas. Mesmo que você não queira fazer absolutamente nada, você não pode evitar o dinamismo da vida. Compreendeu bem isso? Agora, o que você coloca em prática, o que você reflete, pensa, decide, isso vai direcionando esse dinamismo da vida, né? Vai canalizando para realizações, transformações e etc. Então, quando falamos que a vida é dinâmica, estamos falando que nascemos, crescemos, amadurecemos e morremos. Não há como evitar isso. E a segunda coisa que queremos falar da vida, que é importante compreender, a primeira é que a vida é dinâmica. A segunda é que a vida, ela é temporal. Sim, temporal. E o que significa isso? Infelizmente, não somos eternos nesse mundo. Infelizmente, a vida passa. A nossa vida, ela é regida por um cronograma. Sim. A nossa vida tem um cronograma. Tanto que nós temos lá a nossa infância, passamos para a adolescência, ali por volta dos 21 anos de idade, atingimos a nossa idade adulta, né? Lá para os 30 anos, nós temos assim a plenitude da vida, nós não somos nem tão jovens, mas também não somos maduros ainda, mas temos toda a força, vigor, temos vontades, temos anseios, ainda nos lançamos a aventuras, a descobertas, a coisas novas. É a plenitude da vida. E ali, a partir dos 50 anos, a gente chega à plenitude, né? A gente chega ali à maturidade, né? Então, infância, adolescência, vida adulta, plenitude e maturidade. É quando as aventuras diminuem, as experiências começam a falar um pouco mais alto, a sabedoria começa a reger mais a nossa vida, embora muitas pessoas cheguem aos 50 anos e não tenham aprendido absolutamente nada, não são maduras, não são sábias,
mas o cronograma é mais ou menos assim. Apesar de que hoje, com o aumento da expectativa de vida das pessoas, aí a gente acaba ajustando um pouquinho esse cronograma, mas ele é basicamente essas fases da vida. Então a vida ela é temporal. Então você vê que ao mesmo tempo que ela tem um dinamismo, que ela vai acontecendo independentemente da nossa vontade, ela também vai passando diante da gente, sem pena, sem dó. E a gente também não consegue segurar isso, o tempo. A gente não consegue segurar a nossa existência ao longo do tempo, né? Então, para que nós precisamos nos lembrar disso, dessas duas realidades da vida? Porque se nós não nos atentarmos para isso, seremos infelizes ou nos arrependeremos muito lá na frente. Como talvez algumas pessoas que me ouçam agora, né, já tenham ou estejam arrependidas por não terem percebido isso. Então isso é essencial para que a gente aproveite bem a nossa vida, com escolhas certas, com atitudes corretas. Esses dias aí perdendo um amigo de infância, e eu parei para pensar sobre isso, né? Como a nossa vida é um sopro, né? De uma hora para outra, muitas pessoas simplesmente deixam de existir. E eu fico olhando para outras pessoas que não se importam com isso. A Bíblia fala que é melhor estar em uma casa onde há luto do que numa casa onde há festa, porque geralmente nas casas onde há festa, ninguém está nem aí para a vida. O negócio é curtir agora o momento e pronto. Na casa de luto, a reflexão sobre o que somos, sobre para onde vamos, sobre o que nós fizemos, sobre o que nós deixamos de fazer, sobre o que nós precisamos ainda fazer, sobre como nós precisamos ainda melhorar quem somos. E tudo isso acontece quando estamos numa casa onde há luto, em um velório, em um sepultamento. Então, dentro desse cronograma da vida, a gente precisa se mover, porque as nossas realizações, elas têm um prazo definido, não é? Um prazo definido. Por exemplo, pessoas que não casam ainda na sua juventude, vão se casar quando? Aos 50, aos 60? Nada contra. Mas o que vão construir em termos de família, de prole e etc., se casando aos 50, aos 60? Então, por isso que, naturalmente, isso deveria acontecer lá ainda na juventude, naquela fase adulta ali da nossa juventude. Então é apenas um exemplo para que a gente possa compreender que se a gente não executar as nossas tarefas, a nossa missão dentro do prazo, a gente vai ter muita dificuldade para realizar algumas tarefas ou para realizar a nossa missão para a qual nós nascemos, se deixarmos a vida passar diante dos nossos olhos. É ou não é verdade isso? Diz aí você. De repente, coloca nos comentários aí. De repente você perdeu oportunidades, de repente você fez coisas erradas, você tomou decisões erradas, atitudes equivocadas. Todos nós, faz parte, aliás, inclusive, do dinamismo da vida, decidir errado, decidir por imaturidade, ser precipitados, cometer erros mesmos, erros prejudiciais a nós e até mesmo a outras pessoas. O que nós não podemos é viver a vida sem ter as percepções. Tudo bem, eu errei feio, mas o que eu faço com o erro que eu cometi? Aquele erro que eu cometi serviu para quê? Quero nem saber, deixa para lá. E continuo fazendo as besteiras da vida? Ou ele me fez aprender, refletir e mudar as minhas atitudes? Então, devemos pensar. Aliás, o Salmo 90, né? Salmos capítulo 90, versículo 12, eu quero colocar na tela e olha o que a Bíblia então nos fala sobre essa questão, sobre esse nosso assunto. Olha, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Uau! O que significa isso? Vamos ler na Nova Versão Transformadora, na NVT. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Então o que significa esse salmo? Deus, ajuda-nos a entender, a compreender, a perceber como a vida é dinâmica e temporal, para que a gente possa viver ao máximo com sabedoria, com comportamentos, escolhas, decisões as mais acertadas possíveis. E aquelas que nós errarmos, que possamos aprender com elas e seguir em frente com uma nova mente, um novo pensamento, com novas atitudes. O nome disso é crescimento. O nome disso é maturidade, tá? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Siga em frente, buscando essa maturidade, aprendendo com os teus erros, mas de preferência, evitando errar, tá bom?
Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você não for inscrito no nosso canal, para um pouquinho isso. Clica aí, ó, onde está escrito inscrever-se aí embaixo. Clica aí, inscrever-se. Pronto. Quando você clicar, pronto, já está inscrito. Olha como é rápido. E você vai ser muito abençoado pelos vídeos que nós publicamos aqui diariamente, tá? Não saia do vídeo sem clicar também no gostei, no like, né? Pelo amor de Deus. Clica aí, ó, gostei. Pronto, você vai ajudar muito o nosso canal a crescer, tá? E vamos alcançar milhares de pessoas, tá bom? E abençoar essas milhares de pessoas em nome de Jesus. Fique com Deus.